Bom, vamos então dar seguimento aqui de onde nós paramos no último vídeo, caminhando já em direção à conclusão, certo? Nós paramos no último vídeo fazendo um comentário a respeito da declaração Nostra Aetate, né, do Concílio Vaticano II, e mais especificamente nós paramos em uma parte dela, que é a Nostra Aetate de número 5, que começa dizendo: não podemos, porém, invocar Deus como Pai comum de todos, se nos recusamos a tratar como irmãos alguns homens criados à sua imagem. Então, fizemos essa citação e vamos agora, então, para a análise dela, né? Para verificarmos, assim como nós verificamos em todas as citações anteriores, se existe contradição com aquilo que o magistério sempre ensinou a estes respeitos. Só para deixar uma coisa clara aqui também, essas citações que eu estou pegando e que são colocadas certas vezes como citações, trechos dos documentos conciliares bastante confusos, para falar a verdade, bastante mal interpretados, né? Porque a gente viu no vídeo anterior que, bom, se a gente interpreta conforme a igreja sempre ensinou, não existe nenhum problema aparente, né? E existe sim, é claro, isso a gente não pode nem negar. O intercâmbio de linguagem, o uso de alguns termos que não apareciam antes. A gente pode citar, eu não trouxe esse trecho aqui, né? Porque seria um assunto bastante extenso. Mas a gente pode citar inclusive a expressão que é usada na Lumen Gentium no parágrafo 8, que é a expressão subsist in, né? Basicamente, lá no parágrafo 8 está escrito que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Subsist in, no latim. Bom, esse é um exemplo, né, dessas mudanças que a gente tem na linguagem como se tratam as coisas. Bom, a questão é que a mudança de linguagem, bom, a gente pode interpretar num sentido de que ela muda a essência das coisas. A gente pode entender que a mudança de linguagem foi proposital. Bom, é evidente que, considerando o caráter do magistério, a gente sempre tem que considerar, até mesmo que possíveis expressões confusas que estejam dando margem a duplas interpretações nos textos conciliares, não podem vir de um ato proposital, né? Logo de início. A gente sempre tem que supor a benevolência, porque nós estamos falando de um texto do magistério da igreja, né? Então, e até mesmo pensando em uma adaptação à linguagem de hoje, tentando trazer os termos, aquilo que a igreja sempre defendeu na linguagem como se é falado hoje, nada mais que justo que exista, sim, né, uma adaptação na forma como as coisas elas são expostas, mas não no conteúdo, porque nós vemos aqui que o conteúdo ele é bastante sólido, ele é bastante firme. Não se trata dos documentos, não se tratam dos documentos do Concílio Vaticano II. Se tratam dos documentos do magistério da igreja. Então veja, esses trechos que eu trouxe aqui, eles foram retirados todos de um documento da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. São trechos onde a fraternidade aponta justamente pontos de inconsistência, pontos de ruptura com o ensino de sempre da igreja, e por isso mesmo é que eu trouxe justamente eles, né? Para que a gente possa tomar como parâmetro aqueles que defendem justamente que houve uma ruptura nos textos conciliares. E não foi uma escolha arbitrária minha
justamente de quais textos buscar, quais textos trazer para serem analisados aqui dentro. Então vamos analisar esse trecho da nossa Tractate, que ao meu ver, de todos esses que a gente citou, é o que mais tem margem para interpretações equivocadas. Porque de fato, nesse trecho em específico, diferente do subsistir, do semina verbi, independente de tudo isso, aqui a gente encontra uma expressão muito, mas muito evidente. Não podemos, porém, invocar Deus como Pai comum de todos se nos recusarmos a tratar como irmãos alguns homens criados à sua imagem. Se nós formos para o texto em latim, nequimus vero Deum omnium patrem invocare, si erga quosdam homines ad imaginem Dei creatus, fraterne nos gerere renuimus. Então, esse trecho, especificamente, é o trecho que pode ser utilizado com uma instrumentalização muito, mas muito suja, de fato, uma instrumentalização de ruptura para contradizer o que o magistério sempre disse. Então vamos lá. Nesse ínterim, muitos podem utilizar-se daquilo que está escrito no documento, quando esse diz que Deus é Pai comum de todos, para alegar aquilo que vai contra essa distinção que já foi posta a respeito da graça habitual. Podemos falar de uma paternidade natural de Deus que é exercida na criação, isto é, Deus como Criador de todos os homens pela ordem natural e como Pai pela graça que torna semelhantes ao Filho unigênito. Ao falarmos da paternidade, falamos propriamente da adoção filial em Cristo, pela graça, segundo o que o doutor Angélico expõe. Abre aspas. Assim, do Pai procede o Filho, antes da criatura, a qual se atribui o nome de filiação por participar algo da semelhança do Filho, como está claro na Escritura. Isso vem da Suma Teológica, primeira parte, questão 33, artigo 3. Na ordem da criação, todas as criaturas participam de modo análogo conforme a capacidade de cada ser, na medida em que tudo aquilo que é reflete a bondade do ser de Deus. Na ordem da graça, Deus comunica aos homens uma semelhança com a sua própria filiação natural, que é a do Filho unigênito, o Verbo de Deus. Mas essa semelhança é por adoção sobrenatural, não por natureza. Ou seja, aquilo que em Cristo é substancial, ser filho de Deus por geração eterna, nos homens é conferido por uma graça criada, acidental, mas que confere um ser acidental sobrenatural, elevando a natureza à participação na vida divina. A conformidade à imagem do Filho não é apenas uma semelhança moral, mas uma verdadeira participação ontológica na filiação divina pela graça, pela qual o homem torna-se filho no Filho, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Romanos 8,17. Porque, abre aspas, assim como pelo ato de criação a bondade divina é comunicada a todas as criaturas segundo uma certa semelhança, assim pelo ato de adoção é comunicada uma semelhança de filiação natural aos homens, segundo aquilo do apóstolo. Os que ele conheceu na sua presciência também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Isso vem da Suma Teológica, terceira parte, questão 23, artigo 1. No entanto, destaca-se a respeito da semelhança presente na filiação adotiva, que o homem é assimilado ao esplendor do Filho Eterno pela claridade da graça atribuída à pessoa do Espírito Santo.
por onde a adoção, embora comum a toda a Trindade, é contudo apropriada ao Pai como autor, ao Filho como exemplar e ao Espírito Santo como que imprime em nós a semelhança deste exemplar. Suma Teológica, terceira parte, questão 23, artigo 2. Ora, o homem foi criado à imagem de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, enquanto imagem, porque sua alma está fundada na natureza intelectual e racional, que é inerente, indelével e não se perde nem com o pecado original. Enquanto a semelhança, em consideração ao reto ordenamento da alma a Deus, ou seja, em consideração à justiça original e à retidão de vida concernentes à vida da graça, que se perdem com o pecado original, como se expressa, abrindo aspas. De outro modo, pode-se considerar a semelhança enquanto significa a expressão e a perfeição da imagem. E neste sentido, Damasceno diz: o que é feito à imagem exprime o elemento intelectual e dotado do livre-arbítrio, tendo o poder de dispor de si. O que, porém, a semelhança exprime é a semelhança da virtude, na medida em que ela pode existir no homem. Fecha aspas, Suma Teológica, primeira parte, questão 93, artigo 9. Bom, veja o seguinte, existe uma diferença clara, evidentíssima, entre imagem e semelhança. Por que o homem é a imagem de Deus? Muitos vão pensar porque nós nos parecemos fisicamente com Deus. Mas não é assim que Santo Tomás entende. O homem é a imagem de Deus porque ele possui intelecto e vontade, inteligência e vontade. A alma intelectual dele, ou alma intelectiva, dispõe ele a exercer as mesmas... Deixa eu achar o termo. As mesmas atividades que Deus exerce na eternidade. Atividades essas que são a intelecção e a volição. A intelecção, a atividade própria do intelecto, de conhecer as coisas. A volição, o ato próprio da vontade de desejar as coisas e de buscá-las. Então, o intelecto conhece a verdade e a vontade busca o bem e sucede daquilo que o intelecto conhece. Na mesma ordem que a processão volitiva sucede a processão intelectiva, quando a gente vai estudar as processões dentro da Santíssima Trindade, a Trindade imanente. Então, o homem ele é a imagem de Deus porque justamente ele conhece e deseja. E por isso, dotado de livre-arbítrio, para escolher entre o bem e o mal. Dotado de liberdade. A semelhança trata-se do pleno exercício destas potências da alma que conduzem o homem a maior proximidade com Deus em termos de excelência daquilo que estas potências realizam. Isto é, a semelhança, ela advém de um processo de atualização destas potências. Donde se diz que não é possível dizer que o homem é semelhante a Deus, independente do pecado original. Por quê? Porque em termos de imagem, o pecado original, ele não fez com que o homem perdesse a sua inteligência. Ele a lesou através da ignorância e lesou a vontade através da concupiscência. Mas nós continuamos aqui, mesmo aqueles que não foram batizados, possuem inteligência, possuem vontade. Agem livremente, bem ou mal. E nós, lesados pelo pecado original, porém perdemos a semelhança. Perdemos a capacidade de fazer com que as nossas potências atinjam a excelência para a qual elas foram feitas para atingir.
a qual elas foram feitas para atingir. E é disso que se trata a semelhança. Isso significa que a semelhança é uma participação na vida moral reta, na justiça, segundo a ordem da graça, no ordenamento de todas as potências da alma a Deus, no agir em conformidade com a sua vontade. Abre aspas, uma vez que a raiz da justiça original, que conferiu justiça ao primeiro homem quando ele foi feito, consiste na sujeição sobrenatural da razão de Deus, em que a sujeição resulta da graça santificante. Ou seja, a sujeição de todas as potências inferiores à razão e a sujeição da razão a Deus. Isso vem da Suma Teológica 1, questão 100, artigo 1. Se, pois, a semelhança consiste na virtude e no amor da virtude, conforme nos indica a Suma Teológica 1, questão 93, artigo 9, ela é algo que o homem pode ter ou não ter, dependendo de estar em estado de graça ou não. E diante do pecado original, não podemos afirmar tal semelhança, sobretudo porque o pecado, abre aspas, o pecado original implica a privação da justiça original, seguida da disposição desordenada das partes da alma. Suma Teológica 1 da 2ª, questão 82, artigo 1. Quanto a isso, podemos destacar aquilo que o Dr. Angélico afirma a respeito da adoção filial, depender necessariamente em todo caso da caridade na alma, que por vezes depende da fé, e que por vezes depende da infusão da graça, pelos sacramentos. E por esse raciocínio, concluímos então que a semelhança da qual se diz ser no princípio da ação filial não depende de uma disposição natural, como a existência de uma alma intelectual racional, mas do pleno exercício da perfeição de todas as faculdades da alma, sobretudo as mais elevadas, na medida em que essas submetem-se a Deus, o que recebe o nome de virtude. Abre aspas. E desse modo, a criatura racional, mesmo pela sua natureza, se assemelha ao Verbo de Deus pela unidade que tem com o Pai, resultante da graça e da caridade. Por isso o Senhor orava, para que eles sejam um como nós também somos um. E tal assimilação completa a ideia de adoção, pois a seres assim assimilados é-lhes devida a herança eterna. Por onde é manifesto que ser adotado convém só à criatura racional, mas não a todas, senão as que têm caridade, que está derramada em nossos corações pelo Espírito Santo, no dizer do apóstolo. E por isso, ainda na frase do apóstolo, o Espírito Santo se chama Espírito de adoção dos filhos. Suma Teológica 3, questão 23, artigo 3. E também de onde se conclui a ação direta da Santíssima Trindade em relação a isso. Abre aspas. Ora, o homem é assimilado ao esplendor do Filho eterno pela caridade da graça, atribuída ao Espírito Santo, por onde a adoção, embora comum a toda a Trindade, é contudo apropriada ao Pai como autor, ao Filho como exemplar, ao Espírito Santo como que imprime em nós a semelhança deste exemplar. Retomando aí a citação da Suma Teológica 3, questão 23, artigo 2. A colocação de Deus como Pai de todos, a nossa Tractate, é entendida como analogia para o sentido natural da criação, e não em relação à participação na semelhança do Filho. Não se confunda a dignidade natural que tem a criatura racional com a dignidade sobrenatural dos filhos de Deus pela graça. Deus é Pai de todos os homens na ordem da criação, enquanto causa primeira do ser de todas as criaturas, conferindo-lhes a existência, a vida e as potências que lhes são próprias segundo a sua natureza. Nesse sentido, a paternidade de Deus é análoga, pois é comum a todas as criaturas racionais, pela participação no ser, na vida e na inteligência, mas não implica por si mesma filiação sobrenatural. Ao contrário, a paternidade no sentido pleno, próprio e perfeito, que é a paternidade segundo a graça, refere-se exclusivamente àqueles que, pela justificação, em referência àquela antiga justiça original, receberam a graça santificante, foram feitos participantes da natureza divina, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 4, e, portanto, são filhos de Deus, segundo aquela semelhança com o Filho, que é fruto da graça infusa, da caridade e do reto ordenamento da alma a Deus, pela incorporação a seu corpo místico. Essa paternidade sobrenatural não é conferida pela criação, nem pela simples pertença à espécie humana, nem é dada imediatamente sem a mediação da Igreja enquanto próprio corpo de Cristo, pelos sacramentos, mas é fruto da adoção filial operada pela graça, segundo a ordem estabelecida por Deus em sua economia salvífica, que opera por sinais claros e visíveis o invisível. Trata-se de um elemento da obra da redenção.
Se a afirmação presente na nossa realidade for entendida do âmbito dessa característica de paternidade natural do Criador em relação às suas criaturas, corre-se o risco de obliterar a distinção essencial entre natureza e graça, e, consequentemente, de diluir o sentido teológico da filiação divina, que é própria daqueles que vivem em estado de graça incorporados misticamente a Cristo. Não há dúvidas de que isso conduz, em última instância, à naturalização da ordem sobrenatural, onde a adoção filial que vem da graça, que é sobrenatural, ficará reduzida a uma qualidade inata da própria condição humana. Pior ainda, culminará em uma equívoca percepção de que a graça está ontologicamente presente na natureza humana, o que atenta contra a verdade ensinada pelo magistério infalível e já exposta pelo doutor Angélico. Ainda mais, uma leitura indiferentista da nossa Trindade pode ainda considerar que no que está escrito, abre aspas, quanto à dignidade humana e aos direitos que dela derivam, essa possa se referir a uma dignidade de verdadeira fé contida em todas as religiões, afirmando-as como igualmente válidas ou como meras formas diferentes de expressar a religiosidade. Se abstrai a natureza ferida pelo pecado original, cuja restauração só se dá pela graça habitual, que é infundida na alma pelos sacramentos, então perde-se a diferença específica que distingue o estado de simples criatura racional, dotada de inteligência e vontade, da criatura regenerada pela graça e tornada filha de Deus à semelhança do Filho. Dessa forma, qualquer tentativa de atribuir às religiões falsas uma dignidade que compete formalmente apenas à verdadeira fé teologal constitui uma inversão da ordem da graça e da ordem da natureza. Como resultado, a dignidade natural do homem, enquanto fundada na sua condição de criatura racional, não pode ser corretamente transposta para a ordem sobrenatural, nem tampouco conferir aos atos humanos, inclusas suas crenças religiosas enquanto tais, um valor salvífico por si mesmo, a não ser que estejam ordenados objetivamente a Deus por meio da fé, da graça e dos sacramentos, enquanto meios visíveis estabelecidos por Cristo, para dispensá-la. Não que não exista uma dignidade natural comum a todo ser humano, enquanto criado à imagem de Deus, o que fundamenta a obrigação moral da caridade natural, da justiça e da convivência ordenada entre os vários povos. No entanto, essa dignidade natural não deve equivaler-se à dignidade sobrenatural adquirida com a filiação divina, fruto da graça habitual, da fé e da inserção no corpo místico de Cristo, pelo qual somos verdadeiramente feitos filhos adotivos de Deus. Veja, estamos nos encaminhando à conclusão, mas eu gostaria de deixar bem claro essa questão da hierarquia. Então a dignidade humana não existe, só existe mediante a graça. Não, falso. A dignidade humana, ela existe quanto às gradações que nós enxergamos as coisas. Então, se nós pegamos uma pedra, ela não tem vida, mas tem existência. Se nós pegamos uma plantinha, ela tem existência, ela tem vida, mas ela não tem ação, ela não age propriamente. Se nós pegamos um animal, um cachorro, um gato, ele tem existência, ele tem vida, ele age propriamente, mas ele não é dotado de inteligência. Ele não possui razão. Se nós pegamos um ser humano, ele tem existência, ele tem vida, ele age, ele possui razão. Ele não é espírito. Ele não é espírito. Se nós pegamos um anjo tem existência, tem vida, age, tem inteligência e é espírito, puramente espírito, não tem corpo. E nós temos então Deus, que existe, possui vida, age, possui inteligência, é espírito e é infinito. O anjo não é infinito. O homem não é infinito. Mas nós temos uma escadinha de gradações.
daquilo que mais se assemelha com Deus, daquilo que mais se aproxima de Deus. Certo? Nisso consiste uma hierarquização de onde a gente pode dizer que o ser humano, ele tem sim mais dignidade que um animal, que uma planta e que uma rocha. E todos os seus correlatos. Então, dito isso, vamos à conclusão. Em verdade, a maior parte das confusões acerca da doutrina da semente do verbo, sobretudo com relação aos textos do Concílio Vaticano II, se existe salvação fora da Igreja Católica, fundada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo ao longo dos séculos da história pela sucessão apostólica, surge isto sempre pela inoculação da tendência modernista, de se dissociar da interpretação tomista e escolástica para se abrir uma livre interpretação da patrística, no que tange ao que disseram os padres da Igreja. É preciso ter cuidado, pois neste território patrístico estamos tratando muito mais de uma metáfora intuitiva do que um conhecimento sistematizado. Daí a necessidade de retornarmos sempre à escolástica, para prudentemente compreendermos o que se põe como semina verbi. O resultado de tal dissociação hermenêutica é quase sempre o mesmo. Perde-se a distinção essencial entre a ordem natural e a ordem sobrenatural, confunde-se predisposição natural do ser humano com a vida da graça e acaba-se por diluir tudo que vem a seguir. O mesmo acontece com uma interpretação acerca do semina verbi, que acaba por trocar os antigos conceitos que já existem acerca dos preâmbulos e fé, da lei natural e das potências naturais da alma, por uma certa ação quase que anônima e automática da graça. Recusar esta linha de pensamento não é de forma alguma negar que a graça opere, pelos méritos de Cristo e pela mediação da Igreja, de forma invisível em favor daquelas almas que se encontram fora do corpo místico de Cristo. E com isso, falo tanto das graças atuais, que são dadas aos infiéis, a fim de que sejam conduzidos à verdade e à plena aceitação pela fé teologal, tal como também a plena união visível com a Igreja através dos meios instituídos por Nosso Senhor, e também das graças extraordinárias, que, também por mediação da Igreja, são dadas àquelas almas que se encontram no estado de ignorância invencível, mas que nutrem firmemente uma fé implícita, pela qual recebem o batismo de desejo. A ação da graça habitual nestes casos é sempre extraordinária, a considerar que não se alcança o sacramento de um modo visível, mas sempre de forma implícita. Extraordinária porque não se confere pelos canais sacramentais visíveis, mas se segue sendo o mesmo hábito intitativo que ordinariamente o batismo produz. Veja que se mantém a ação da graça habitual e não se substitui por um discurso moralista vazio, que trata a salvação como um prêmio a boas obras, realizadas independentemente da fé e da caridade, que por si só não podem ser meritórias diante de Deus sem uma intervenção da graça. Essas boas obras têm sim um valor natural inerente para dispor a alma, mas não justificam de fato. Por outro lado, as graças atuais que são dadas não são causa por si só da salvação da alma. Com efeito, as sementes do verbo, que não são propriamente graças atuais, mas sim objetos naturais, isto é, verdades e valores que se tornam a ocasião sobre a qual a graça pode agir, não também as práticas e crenças em si mesmas, simpliciter mais secundum quid, na medida em que Deus serve-se delas para conduzir os homens para a sua verdadeira igreja, nada disso se enquadra nesse mesmo aspecto. É um erro que se diga que, em todo caso, as crenças e práticas religiosas diversas sejam integralmente equivalentes às sementes do verbo, se julgarmos que, em muitos casos, essas mesmas podem acabar por afastar as almas do caminho para Cristo. Nesse caso, por si mesmas, essas crenças e práticas são errôneas. Entretanto, bem sabemos que Deus faz superabundar a sua graça mesmo onde há o erro. Por isso, convém a Deus utilizar esses caminhos tortuosos para reconduzir à plenitude da verdade os que se perderam. E isto cabe a essas graças atuais, enquanto que impulsos passageiros que movem a vontade e inteligência para o bem como um convite à conversão.
É um erro que se diga que, em todo caso, as crenças e práticas religiosas diversas sejam integralmente equivalentes às sementes do verbo, se julgarmos que, em muitos... Opa, já passamos por essa parte, desculpe. Parece-me, então, que não sendo as sementes do verbo equivalentes diretas às crenças e práticas religiosas diversas em sua totalidade de conceito, elas são justamente esses elementos de verdade atingíveis pela razão natural e que servem como preâmbulos da fé a ser alcançada plenamente em Cristo no depósito da fé guardado pela Igreja Católica, ao passo em que se remetem também à lei natural. Estando, pois, iluminadas pela graça atual, preparam a alma para acolher a revelação por inteiro. É importante reforçar: em qualquer alma, a graça habitual ou atual vem dos méritos de Cristo e pela mediação da Igreja. O que muda é como ela chega ao sujeito. Nos sacramentos, a comunicação da graça habitual é visível. Em casos extraordinários de batismo de desejo, é oculta, mas sempre eclesial. Para além do batismo de desejo, que existem são graças atuais, e acrescento aqui também a ação da providência divina, que pode não ser uma graça, mas que pode agir também em favor da conversão dessa alma. É importante distinguir entre elas para que fique bastante destacado que a graça atual não subsiste nas crenças religiosas per se, como se qualquer crença, apenas por dirigir-se a um fim transcendente, fosse revestida do caráter sobrenatural da graça. A graça habitual muito menos decorre dos pontos de partida que as tradições de origem possuem com relação ao depósito da fé da Igreja, mas de uma ação extraordinária de Deus mediante a inculpabilidade do fiel, entrando na distinção que fizemos a respeito de fé explícita, fé implícita, e crença natural, e também, não coloquei aqui, mas a heresia. A fé explícita tem a ação da graça pelos sacramentos visíveis, a fé implícita tem a ação da graça pelo batismo e desejo. A crença natural não tem a ação da graça habitual, mas possivelmente de graças atuais em favor da conversão, ou quando não houver, a gente pode destacar muito bem, em muitas boas obras, a ação da providência divina. Se temos, por exemplo, o caso de um budista que, sem se verificar a fé implícita, examina com sinceridade a respeito do sentido do sofrimento humano. De fato, a razão pode chegar por vias naturais à constatação de muitas realidades a respeito do sofrimento. Isso por si só produz graças atuais? Não, ao menos sem intervenção divina. A crença religiosa dele, que se considera ser uma crença natural, pode tê-lo levado a esse questionamento, sobretudo no que diz respeito à compreensão sobre a superação do sofrimento. No entanto, por esse motivo, a crença religiosa produz uma graça habitual? Não, e nem uma graça atual. No entanto, Deus pode tocar a sua inteligência partindo dessa semente para aproximá-lo do caminho até a aceitação da revelação em Cristo Jesus. Tomemos outro caso. Um aborígene do século XVI, o qual nunca ouviu falar de Cristo e que morre depois de um ato de perfeita contrição iluminado por Deus, ou que sempre viveu segundo a lei natural e que de alguma forma implícita manteve-se sempre obediente à vontade de Deus. Esse sim recebe, mesmo sem saber, o chamado batismo e desejo, pois encontrava-se em estado de ignorância invencível e por isso Deus veio em seu auxílio para fazer justiça. Aí uma ação extraordinária. Parece-me que existe, no fundo dessa confusão, uma verdadeira indistinção metafísica entre ato e potência. As sementes em si, elas não são uma predisposição da alma para conhecer a verdade e buscar o bem, o que pode ser utilizado por Deus por meio de graças atuais para mover o intelecto e a vontade. Desse modo, as sementes estão em potência, enquanto que o que está em ato é a regeneração pela graça, da qual nascem a fé, a esperança e a caridade, e pela qual se constitui a filiação adotiva. A metáfora da semente pode ser fácil de se extrapolar porque sugere algo que contém em si mesmo o fruto, de forma atual, não é o que se constata quanto à graça. A disposição não prepara, não contém. Em que sentido? Uma matéria aquecida não é a forma do fogo, mas prepara enquanto uma potência remota. A razão pode querer um bem natural sem graça habitual, movida apenas pela providência, mas não pode perseverar nem merecer vida eterna
Pois, mesmo se a graça atual mover o homem por meio desses elementos de verdade, em correspondência à lei natural, ela não justifica. No caso, a graça atual não justifica. Se compreendermos as sementes como a potência está para o ato, reforça-se a urgência do anúncio e dos sacramentos, sem que se cesse o diálogo. Do contrário, conduz-se ao indiferentismo religioso e se ignoram distinções fundamentais como a distinção entre natureza e graça. A fim de definitivamente estabelecermos os critérios contra as ambiguidades doutrinais modernistas, Deus pode usar a busca sincera escondida por trás de uma determinada prática como ocasião de graças atuais, que afastam o infiel do erro e que o conduzem diretamente às verdades reveladas, atualizando essa potência remota, tal como todos estão em potência inseridos no corpo místico de Cristo. E vale dizer, não é necessário que Deus utilize graças atuais. Ele pode mover os homens através da sua providência. Então, falando de muitas boas obras, pode acontecer que sejam, sim, movidas pela providência divina, certo? Mas também pode ser que sejam movidas por essas graças atuais. Na prática, porém, a falsa crença, tradição ou doutrina em si mesma não comunica graça, nem mesmo atual, e muito menos justifica. E nem, por qualquer similaridade que exista, enxerta o membro no corpo místico de Cristo. A justificação da qual falamos ocorre tão somente nos casos extraordinários em que se encontra o estado de ignorância invencível, reforçado no Concílio de Trento, onde a graça santificante é capaz de chegar. Uma leitura fiel daquilo que sempre foi ensinado pela Igreja mostra de fato a realidade da economia salvífica. A paixão de Cristo adquiriu de modo superabundante os méritos necessários para que todos os homens se salvem. Esses méritos são, porém, comunicados ordinariamente pela Igreja, em particular pelo batismo, sacramento que nos insere ontologicamente no corpo místico de Cristo, do qual ele é a cabeça que nos dispensa a graça necessária à nossa salvação. Em outras religiões, coexistem lampejos da verdade e do bem, aos quais tende a alma naturalmente pela inteligência e pela vontade, os quais, com auxílio das graças atuais, podem conduzir à plenitude da revelação. Diga-se, não são vias paralelas de salvação. Se alguém, por ignorância invencível, não ter acesso ao Evangelho, a graça pode alcançá-lo de maneira misteriosa, mas nunca fora da mediação única de Cristo e da orientação interna do Espírito para a plenitude sacramental na Igreja, de tal modo que fora da Igreja não há salvação, nem mesmo a esses que foram salvos por desejo implícito. Extra ecclesiam nulla salus. Logo, não há contradição alguma entre as sementes do Verbo, sobre as quais São Justino Mártir escreveu, se entendidas à luz da sagrada doutrina sempre ensinada, e aquilo que São Cipriano de Cartago determinou também por ocasião do combate contra os hereges novacianos, e que foi reafirmado posteriormente pelo magistério da Igreja até os dias atuais. Muitos podem supor, sob outro aspecto, uma contradição dentro do próprio magistério, como se o Concílio Vaticano II estivesse em plena contradição com o que sempre esteve estabelecido como norma sobre o tema, até mesmo em outros concílios. É importante destacar que essa hermenêutica da ruptura é altamente danosa e traz sérias implicações eclesiológicas, que precisariam de mais um texto inteiro para serem investigadas. Fato é que, quando o Concílio Vaticano II reconhece tais sementes, tanto na Gaudium et Spes quanto na Ad Gentes, e de maneira mais endossada ainda na nossa Tractate, ele não relativiza o papel da Igreja, mas antes recorda de uma responsabilidade missionária de acolher os germes e conduzi-los à plenitude. Ler esses textos como se validassem uma via salvífica autônoma seria ignorar o que o mesmo concílio declara na Lumen Gentium 1:48. Abre aspas, mas porque a Igreja em Cristo é como que o sacramento, o sinal e o instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano, pretende ela, na sequência dos anteriores concílios, pôr de manifesto com maior insistência aos fiéis e a todo mundo a sua natureza e missão universal. Fecha aspas. Definindo então a Igreja como o sacramento universal da salvação. E também o que é afirmado na própria Ad Gentes 7, abre aspas, a razão dessa atividade missionária vem da vontade de Deus, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade,
Ora, há um só Deus e um só mediador de Deus e dos homens, o homem Cristo Jesus, que deu a si mesmo como preço de resgate por todos. Fecha aspas. Deixa eu parar aqui, só para fazer um esclarecimento de termos também, porque eu sei que muitos apresentam ressalvas quanto ao termo unidade do gênero humano, que inclusive eu utilizei aqui no texto, anteriormente. Bom, unidade do gênero humano não quer dizer que a igreja opera automaticamente, imediatamente, uma união de todos os homens que pertencem à espécie humana apenas através de Cristo. Quando nós falamos de união de gênero humano, nós estamos falando que todos os homens devem, que Deus quer que todos os homens salvem-se, e essa salvação se dá na incorporação do corpo ao corpo de Cristo. Portanto, nós estamos falando de uma unidade do gênero humano no corpo de Cristo, na igreja. Não de uma unidade onde cada um, dentro de um contexto, dentro de uma crença específica, que muitas vezes diverge totalmente contra aquilo que a Igreja Católica ensina, esteja fazendo parte de uma família universal dos filhos de Deus. Isto já foi descartado no vídeo anterior e nesse vídeo também. Descartado. O que estamos falando é de que há uma só igreja, porque há um só caminho, e por isso todo o gênero humano é chamado pelo sacrifício de Cristo, pela obra salvífica de Cristo, a se reunir nesse caminho, a se unir nesta única via de salvação, que é o corpo de Cristo. É isto. Muitos querem pôr em xeque essa unidade de todo o gênero humano, que foi discutida aqui, mas logo antes, está escrito assim, deixa eu retomar aqui. Um instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano, ou seja, prevê que antes da unidade do gênero humano, existe a unidade com Deus, que é na qual a igreja é sacramento e instrumento. A igreja é instrumento dessa união. A igreja é instrumento da unidade do gênero humano. Ok? O que temos em vista com essas discriminações é um duplo horizonte de respeito autêntico às religiões e às outras culturas, a fim de se reconhecer que nelas ecoam certos aspectos da verdade, sempre tendo em vista que a caridade verdadeira inclui o convite a receber sem constrangimentos ou proselitismo violento a totalidade da verdade revelada, e também, segundo, de preservação da integridade da fé, de valorização dos sacramentos e de cultivo com humildade, de cultivo com uma humilde teologia que não destrua, em nome de um falso irenismo, a hierarquia entre natureza e graça, entre ordem natural e ordem sobrenatural. Em síntese, as sementes do verbo podem levar a esse falso irenismo se mal interpretadas, e esse é o meu intuito geral com esta longa apresentação do tema. Haja vista que negar as hierarquias aqui descritas é esvaziar tanto o ardor missionário quanto a própria noção de salvação. Sem dúvidas, uma das tarefas mais difíceis é mostrar como essas duas realidades conciliam-se. Deus quer que todos se salvem, mas apenas os homens que estão ligados a Cristo pela fé, pelo batismo e pelas obras é que podem chegar à salvação. Eu diria que a questão torna-se um pouco mais clara quando se compreende aquilo que em Deus se constitui como sendo a sua vontade antecedente e sua vontade consequente. No entanto, Deus dá a todos as chances para serem salvos, de alguma maneira, uma vez que ele não predestina ninguém ao inferno. Nesse sentido, é de se pressupor que as sementes do verbo sejam plenamente coerentes com a vontade antecedente de que todos os homens se salvem. Veja o seguinte:
Isso sim, nós podemos colocar como sendo um agir oculto de Deus. É inegável, inegável. Negar isto é negar a vontade antecedente de Deus. Todos os homens, em qualquer religião que eles estejam, em qualquer denominação, em qualquer crença, todos receberam de Deus, por obra da sua providência, daquilo que ele, por ordem da sua vontade antecedente, a chance de se converterem à verdade. Como? Aí nós entramos, de fato, na resposta que muitos adoram usar, de que Deus tem os seus meios desconhecidos. E, de fato, Deus tem os seus meios desconhecidos. E é inegável, todos os homens, de alguma forma, puderam, podem e poderão salvar-se, independente de onde eles estejam. E essa salvação, ela vem, evidente, aqui pela união com o corpo místico. União visível, que pode se passar extraordinariamente através da fé implícita no batismo e desejo. Pronto. Mas esse desejo implícito ainda implica uma união com o corpo místico de Cristo. Nós já provamos, por A mais B, que, primeiro, não pode existir um meio paralelo para isso. A igreja é o único meio. Segundo, esta igreja como único meio não é algo fantasioso, não é algo fantasmático, mas é algo visível, algo concreto. Existem os sacramentos. Correto? Então, nós não podemos, de maneira alguma, discutindo essa questão, fazer, eu diria que, 3 confusões. A confusão entre vontade antecedente e vontade consequente, supondo que em Deus exista apenas uma única vontade e esta vontade é imediatamente eficaz, por isso todos os homens se salvam, porque ele quis que todos os homens se salvassem. Então, vontade antecedente e vontade consequente. Primeira distinção. Segunda distinção, natureza e graça. Ordem natural e ordem sobrenatural. Terceira distinção, ato e potência.